Olá, bebezinhos do papai, tudo bem? Você está no canal Rafael Pablo e hoje nós vamos fazer aquela lista tradicional de 12 livros para 2024. E esse ano eu decidi que para essa lista eu utilizarei apenas 2 autores. E deixa eu explicar como foi que eu cheguei a essa decisão. Quando eu comecei a pensar nos livros que eu gostaria de ler para o ano de 2024, naturalmente muitas obras me vieram à cabeça. Entretanto, teve uma coisa que ficou ali dentro da minha mente me incomodando. Como é que eu poderia dar prioridade para outros livros, sendo que eu ainda não terminei de ler todas as obras dos meus 2 autores favoritos? Como eu poderia colocar na minha lista de prioridade livros de autores variados quando ainda existem tantos livros desses 2 gênios que eu ainda não li? É por isso que para essa lista de 2024 eu escolhi obras somente desses 2 autores, desses 2 gênios, C.S. Lewis e Timothy Keller. Assim, neste ano eu vou alternar a leitura entre esses 2 autores. Em um momento eu vou ler Timothy Keller, no outro eu vou ler C.S. Lewis. E apenas um detalhe interessante a respeito das minhas escolhas. As minhas escolhas para as obras do Timothy Keller foram feitas seguindo a data de publicação original dos livros, ou seja, eu vou ler Timothy Keller em ordem cronológica, na ordem em que ele escreveu as obras. Já para a leitura do C.S. Lewis, eu escolhi as obras assim da minha vontade pessoal, do meu gosto pessoal. Escolhi aquilo que eu gostaria de ler ou que eu gostaria de reler, porque sim, alguns serão releitura. E agora, por último, mas não menos importante, os vídeos de resenha de cada um desses livros devem sair sempre no mês subsequente da leitura, ou seja, o de janeiro sai em fevereiro, de fevereiro em março e assim sucessivamente. Então, sem mais delongas, simbora para os 12 livros escolhidos para ser lidos neste ano de 2024. Janeiro. O livro escolhido para janeiro é Ministérios de Misericórdia, o chamado para a Estrada de Jericó, publicado por Edições Vida Nova. Este foi o primeiro livro escrito pelo Timothy Keller lá em 1988, como parte de um projeto de pesquisa para a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. A obra não é apenas um guia, mas uma inspiração revigorante que nos desafia a pensar como nós vivemos a nossa fé na prática e revela que nossas desculpas esfarrapadas para não obedecermos às ordens tão claras e diretas das Escrituras não passam disso, de desculpas esfarrapadas. Com um olhar penetrante e uma narrativa cativante que somente Timothy Keller pode fornecer, somos levados a uma jornada para descobrir como a misericórdia pode e deve ser um componente vital da nossa vida diária. E não se engane, pequeno gafanhoto, este não é um livro comum sobre caridade, é uma exploração profunda do coração do Evangelho. Afinal, o segundo mandamento mais importante que nós temos não é amar ao próximo como a nós mesmos? O objetivo aqui é levar os cristãos a agirem, é transformar compaixão em ação. Então, eu te convido a juntar-se a mim nessa viagem transformadora, onde somos desafiados a transformar fé em ação que expresse o nosso amor ao próximo. Fevereiro. E se em janeiro nós tivemos Timothy Keller, então, em fevereiro nós vamos ter C.S. Lewis. E a minha escolha foi A Abolição do Homem, um livro que tem a fama de ser um dos mais debatidos e um dos mais difíceis escritos pelo C.S. Lewis. A obra pretende falar sobre o impacto da educação moderna em nossos valores e também na nossa moralidade. Com seu estilo característico, C.S. Lewis vai nos guiar por uma jornada fascinante, desafiando as normas educacionais e questionando o que significa ser verdadeiramente humano, além de nos convocar a repensar como nós vemos o mundo e também como nós vemos a nós mesmos. Temos aqui uma obra que descasca as camadas da educação contemporânea e revela como ela molda as nossas percepções da realidade. O autor irá promover uma defesa da moralidade absoluta e dos valores universais frente ao relativismo da cultura atual, e ele vai fazer isso com muita sabedoria, humor e aquela pitada de ironia. Então, se você está pronto para uma leitura que vai mexer com os seus pensamentos e talvez até mesmo mudar a maneira como você enxerga o mundo à sua volta, eu te convido a ler comigo, em fevereiro, A Abolição do Homem. Março. Chegamos em março, onde nós vamos retornar para mais uma leitura de Timothy Keller. O livro escolhido foi A Fé na Era do Ceticismo, Como a Razão Explica Deus, e que vai nos convidar a questionar como a fé pode coexistir em um mundo tão cético. Publicado originalmente em 2008, 20 anos após o seu primeiro livro, Timothy Keller nos oferece aqui um banquete cheio de reflexões para que nós mastiguemos. A escrita é uma mistura de sabedoria, humor e insights que tornam cada página um deleite para a nossa mente. A obra desarma as
acusações contra o cristianismo, utilizando argumentos lógicos e afiados, mas também com uma compaixão que fala ao coração. Imagine um diálogo entre um cético curioso e um crente reflexivo. É isso que nós temos aqui neste livro. É uma leitura que vai desafiar e confortar ao mesmo tempo, demonstrando que a fé e a razão não são inimigas, mas aliadas na busca pela verdade. Uma curiosidade interessante dessa obra é que ela já esteve na lista de best-sellers do New York Times. E se você está pronto para uma jornada que vai além das simples respostas e clichês do mundo religioso, em março, leia comigo A Fé na Era do Ceticismo e descubra como obter uma fé robusta e pensativa que nos sustentará nesta era cética e incrédula. Abril. Você já se perguntou o que realmente significa ser verdadeiramente cristão? Se a resposta a essa pergunta te interessa, então o livro de Abril provavelmente também vai te interessar, pois nesse mês a obra escolhida foi um clássico, Cristianismo Puro e Simples. Escrito com a clareza e a sagacidade característica desse autor, a obra nos convida a entender as verdades mais profundas do cristianismo, abordando temas como moralidade, amor, fé e esperança, e vai conectar tudo isso com a realidade que enfrentamos todos os dias. Para isso, nós teremos muitos exemplos da vida cotidiana que, unida a uma linguagem bem acessível, desmistifica conceitos complexos e os torna relevantes para todos aqueles que buscam ser reconhecidos como cristãos. Um clássico no real sentido da palavra que nos faz rir, refletir e às vezes até questionar nossas próprias convicções. Lembrando que o que nós temos aqui nessa obra são as transcrições das palestras que o C.S. Lewis fez lá na BBC de Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Se você, assim como eu, está procurando uma leitura que seja ao mesmo tempo profunda e acessível, Cristianismo Puro e Simples é a escolha perfeita. Maio. A leitura que eu escolhi para nós lermos em maio nos apresenta a parábola do filho pródigo com um plot twist completamente novo. O Deus pródigo, escrito por Timothy Keller, nos revela não apenas mas 2 filhos perdidos e um amor que desafia todas as expectativas. Este livro não é apenas uma análise, é uma jornada emocionante que desvenda o coração do cristianismo com uma clareza surpreendente. Afinal, há mais nessa história aqui do que eu e você jamais imaginamos. Timothy Keller habilmente desenterra as camadas de significado ocultas nessa parábola, mostrando como ela fala poderosamente aos desafios e dilemas da vida moderna. Somos levados a ver além da superfície, explorando temas como graça, redenção e, é claro, o amor incondicional de Deus. No final da leitura, teremos a mesma convicção do autor, que essa parábola fala muito mais sobre o perdão e o amor do pai do que sobre a perdição dos filhos. Então, se você está procurando uma obra que ilumine e inspire você a enxergar a verdadeira graça e o amor derramado por Deus sobre nós, em maio, leia comigo O Deus Pródigo, uma análise completa da história mais importante que Jesus contou. Junho. Chegamos no meio do ano e, dessa forma, em junho eu te convido a ler comigo mais um livro do C.S. Lewis. Dessa vez, O Peso da Glória. Vamos viajar para o verdadeiro significado da vida e como nós podemos encontrar glória na nossa existência diária. Temos aqui uma coletânea de ensaios e sermões que são um verdadeiro tesouro de sabedoria. Diversos temas serão abordados por aqui, entre eles o desejo, o sacrifício, o amor, o perdão e até a ideologia pacifista. Lewis explora ideias que tocam no cerne de nossa existência, desafiando-nos a ver muito além do mundano. Ele fala de anseios eternos, esperanças e a promessa de algo maior do que nós mesmos. Em junho, eu te convido para vermos o mundo através dos olhos cheios de admiração e amor, na esperança da glória que aguarda todos aqueles que amam o Senhor. Julho. Em julho, o livro escolhido foi Deuses Falsos, as promessas vazias do dinheiro, sexo e poder e a única esperança que realmente importa. O objetivo é identificarmos e derrubarmos de uma vez por todas esses ídolos ocultos na nossa vida. Keller, com sua abordagem cativante e perspicaz, desvenda como os ídolos da sociedade moderna podem se tornar armadilhas espirituais e como as nossas adorações secretas podem estar nos impedindo de viver uma vida plena e autêntica em Jesus Cristo. Cada capítulo nos leva a uma reflexão profunda sobre nossas próprias prioridades e desejos, mostrando como eles podem distorcer a nossa compreensão da realidade e influenciar a forma como nós enxergamos a felicidade e a nossa própria realização. Livro originalmente publicado em 2009, foi a obra que me
me apresentou esse autor, além de também ter sido a resenha que estreou o primeiro vídeo aqui deste canal. Junte-se a mim nessa exploração reveladora da obra Deuses Falsos e descubra como libertar-se dos ídolos modernos. Agosto. Já para o mês de agosto, o livro escolhido vai nos desafiar a entender o porquê as histórias têm um poder tão mágico sobre nós. Em Sobre Histórias, C.S. Lewis nos leva a uma jornada fascinante pelo mundo da narrativa e da imaginação. Com a agudeza e a profundidade que só Lewis pode oferecer, este livro explora o coração da nossa paixão por histórias, desde os contos de fadas até as complexas tramas de ficção adulta. Temos aqui um verdadeiro guia através de temas como a criação de mundos fantásticos, a importância dos mitos e a capacidade das histórias de refletir a verdade humana. Cada ensaio é uma pequena joia retirada da mente de um dos maiores contadores de histórias do século XX. Destaco aqui alguns capítulos. O capítulo 4, sobre 3 modos de escrever para criança. O capítulo 5, por vezes os contos de fadas podem dizer melhor o que deve ser dito. O capítulo 8, sobre ficção científica, mas a joia rara dessa obra está nos capítulos 10 e 11, onde nós somos presenteados com uma resenha feita por C.S. Lewis dos livros O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Sobre Histórias é uma coleção de ensaios que irá nos fazer rir, pensar e, acima de tudo, apreciar mais profundamente a arte da narrativa. Setembro. A escolha para o mês de setembro é um tanto quanto polêmica, pois muitos utilizam essa obra aqui para acusar o autor de ser adepto da teologia da missão integral e outras bigodagens progressistas. Porém, o que nós temos aqui é apenas uma visão bíblica e cristocêntrica sobre justiça social e ação. Eu estou falando de Justiça Generosa, a Graça de Deus e a Justiça Social, escrito por Timothy Keller. Um livro que faz uma combinação entre sabedoria bíblica e exemplos práticos, desafiando cada um de nós a repensar nossas ideias sobre caridade, justiça e como elas se entrelaçam com a nossa fé. Timothy Keller argumenta com paixão e clareza, mostrando como a justiça não é uma questão periférica, mas central no Evangelho. Cada capítulo nos impulsiona a ver a generosidade e a justiça não como obrigação, mas como expressões naturais de uma vida cristã efetiva. Justiça Generosa é um convite para agir e para amar o próximo de maneira prática e transformadora. Este é o livro de setembro. Se ficou interessado, leia comigo. Outubro. Em outubro, nós vamos embarcar no segundo livro da trilogia espacial, que nos leva a um mundo exótico, vibrante, porém muito misterioso. É claro que eu estou falando de Perelandra, segundo livro da trilogia espacial, escrita por C.S. Lewis. A obra é uma curiosa imaginação de como seria um paraíso em outro planeta. Aqui, nós vamos acompanhar a incrível jornada do Dr. Hanson, um personagem que foi inspirado inclusive lá em Tolkien, um homem que é enviado a um planeta estranhamente cheio de maravilhas, mas que terá que lidar com a mais destrutiva das fraquezas humanas, a tentação. Este livro não é apenas uma aventura de ficção científica, é uma exploração profunda de temas como moralidade, a própria tentação e principalmente a natureza do bem e do mal, tudo isso com aquela pitada de dilemas éticos, batalhas espirituais e a eterna luta entre luz e escuridão. Eu li o primeiro livro dessa trilogia em 2023 e achei bem interessante, principalmente quando eu consegui perceber o que estava nas camadas mais profundas do texto, os argumentos morais, teológicos e filosóficos que C.S. Lewis queria transmitir ali na obra. Perelandra é uma viagem não só através do espaço, mas também através da alma humana, onde cada descoberta e conflito nos leva a reflexões mais profundas sobre a vida, a fé e o destino. Novembro. No penúltimo mês do ano, a nossa escolha foi A Cruz do Rei, de Timothy Keller, livro originalmente escrito e publicado em 2011. Este livro irá nos oferecer uma perspectiva surpreendente e reveladora sobre a vida do Messias. Não se trata de apenas mais uma análise da vida e da morte de Jesus, mas um convite para nós entendermos como esses eventos moldam o coração do cristianismo e podem transformar profundamente as nossas próprias vidas. Timothy Keller irá explorar como a mensagem de Jesus é relevante para os desafios que nós enfrentamos hoje, desde questões pessoais até os grandes dilemas sociais. Baseado em textos selecionados do Evangelho de Marcos, somos pacientemente levados a compreender como o nosso rei suportou o fardo que ninguém mais seria capaz de suportar para nos salvar e nos resgatar da condenação eterna. Se você está procurando um livro que aprofunde a sua fé ou simplesmente deseja entender melhor o significado cosmológico da vida de Jesus, A Cruz do Rei é um livro que você deveria ler. Dezembro. Para fechar o ano, mais um livro de C.S. Lewis, Cartas
a Malcolm, obra que nos desafia a espiar a correspondência entre amigos que discutem os mistérios da vida e da fé. Este livro é composto por uma série de cartas fictícias que nos oferece um vislumbre íntimo das reflexões de C.S. Lewis sobre a oração, a adoração e a vida espiritual. Nessas cartas, ele compartilha suas lutas e descobertas sobre a oração de uma maneira incrivelmente honesta e pessoal. Para C.S. Lewis, a oração não pode ser tratada como um ritual distante, mas como uma conversa viva, pulsante, cheia de dúvidas, esperanças e anseios humanos. Mas é claro que C.S. Lewis vai fazer tudo isso com uma prosa que flui como uma conversa casual, mas que carrega profundas verdades espirituais sobre a nossa forma de pensar e se relacionar com Deus. Cartas a Malcolm é mais do que uma leitura, é como ouvir um velho amigo compartilhando sabedoria ao pé da lareira. Muito bem, pessoal, esses foram meus 12 livros para 2024. Agora é só você deixar nos comentários quais são as suas escolhas para 2024. Se você ficou interessado em qualquer um desses livros que eu citei aqui, o link para a compra estará na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, e comprando por esses links você sabe que ajuda o canal. Não saia sem se inscrever, acione o sininho, deixe o seu like, fiquem com Deus e um beijo nesse coraçãozinho de bebezinho do papai.